Então, começando aqui a continuação da ideia de números reais, que nós paramos aí no vídeo anterior, vamos explicar para você aqui o subconjunto dos números reais, né? Nós entendemos no vídeo passado, gente, que o número real é a união de todos os números que eu consigo transformar em fração e dos números que eu não consigo transformar em fração, não é isso? Em outras palavras, os números reais é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, né? Falei também no vídeo passado que todos os números que vocês conhecem, praticamente até hoje, são considerados números reais, né? Com duas exceções, que são as frações com denominador zero e também as raízes quadradas de números negativos, né? Qualquer raiz que o índice seja par, né? E o radicando, né, o termo de dentro, seja negativo, isso também não vai ser número real. Então, o subconjunto dos reais, eu tenho aqui esse Rzinho com asterisco, significa o que isso aqui? Todo número real, exceto o zero. Onde você vê esse asterisco, quer dizer que o zero não está incluso nesse conjunto. Perfeito? Temos aqui o número, o conjunto dos reais com esse sinalzinho de mais, isso significa o quê? Todos os números reais que não sejam negativos, certo? Dentro desse conjunto, por exemplo, estão todos os números com sinais positivos e o zero também está dentro desse conjunto, certo? Ok? Esse R com negativo significa o quê, professor? Os números reais não positivos, ou seja, dentro desse conjunto estão todos os números reais que tenham sinais negativos e também o zero está dentro desse conjunto. O que é esse R com asterisco? Gente, onde tiver o asterisco, grave aí que quer dizer que o zero não está contido nesse conjunto, perfeito? Não pertence a esse conjunto, falando melhor. Então, aqui no caso, tem asterisco, beleza? Quer dizer que o zero não está dentro desse conjunto. Se tem um sinal positivo, quer dizer que tem apenas números positivos, ok? Então, aqui dentro desse conjunto, eu tenho os números reais estritamente positivos, beleza? Com o mesmo raciocínio, dentro desse último aqui, subconjunto dos reais, o R com esse asterisco e o sinal de menos, quer dizer que dentro dele vão ter todos os números estritamente negativos, ó. Só números negativos e não tem o zero dentro dele, beleza? Então, dentro desse conjunto só vão ter os números negativos, beleza? Por exemplo, menos 0,5, por exemplo, menos 1/2, certo? Por exemplo, menos raiz quadrada de 25, por exemplo, menos raiz quadrada de 3, qualquer número negativo, estritamente negativo, vai estar aqui dentro desse conjunto, perfeito? E aqui abaixo eu cito para você como a gente dispõe, né, os números reais numa reta numérica, né, a reta real que a gente chama. Aqui, por exemplo, olha, eu coloco o zero, né, à esquerda do zero, como já era costume, a gente coloca os números negativos, aqui à direita do zero, como já era costume, né, a gente coloca os números positivos, ok? Como é que eu sei mais ou menos, professor, onde localizar o número 1/4? Como é que eu sei que ele está por aqui? Olha, se eu dividir a distância do zero, olha, até o 1, eu dividindo 1 pelo 4, você dividindo aqui o numerador pelo denominador, 1 dividido por 4 dá 0,25, né? Então esse número 1/4 ele vai estar mais pertinho aqui do zero, né? 0,25 está bem mais perto do zero do que do 1. Então você coloca aqui o tracinho, né, um pouco mais próximo do zero. Pode ser usada esta ideia, beleza? Por exemplo, raiz quadrada de 2 nós calculamos no vídeo anterior e vimos que é aproximadamente 1,4, né? Então está bem pertinho aqui do 1 também, a raiz quadrada de 2. Ela negativa, é claro que vai estar aqui, né, bem pertinho do menos 1, mais à esquerda um pouco do menos 1. Então, adotando esses raciocínios, essas ideias, você vai localizando aí os números inteiros negativos, olha, os inteiros positivos, né, os números fracionários, as raízes quadradas aí, que são números irracionais, raízes quadradas não exatas, né, calculando o valor aproximado delas, eu vou localizando, né, mais ou menos onde esse número está na reta real, beleza? Continuando aí o próximo slide, vamos falar agora de as operações com números reais. Vamos lá. Como é que a gente calcula, por exemplo, 5 vezes raiz quadrada de 3? Ó, lembrando que raiz quadrada de número negativo, olha, não pertence aos reais, como eu já citei para vocês. Vamos lá, como calculamos 5 vezes raiz quadrada de 3? Nós vamos ter que calcular primeiro essa raiz quadrada de 3, qual é o valor aproximado dela por aquele raciocínio, né, método das tentativas. A raiz quadrada de 3, se você calcular por aquele método, você vai achar que ela é 1,73, o valor aproximado, ó, dela. Professor, como é que eu calculo isso? Você sai procurando 1 vezes 1, dá 1, né? Chegou perto do 3. Se eu pegar 2 vezes 2 é 4, passa do 3. Então, essa raiz quadrada é um número entre 1 e 2. Então, só procurando 1,1 vezes 1,1, 1,2 vezes 1,2. Quando eu chegar no 1,7 vezes 1,7, vai dar o valor mais próximo com a casa decimal. Então, eu saio testando. 1,71 vezes 1,71, 1,72 vezes 1,72. Quando eu chegar
na tentativa 1,73 vezes 1,73 vai dar o valor mais próximo do 3, beleza? 1,73 vezes 1,73 vai dar o valor mais próximo de 3. Então eu digo que a raiz quadrada de 3 ela é aproximadamente igual a 1,73. Como aqui é 5 vezes o valor dela, então é só multiplicar por 5. Ó. 5 vezes 1,73, você faz a continha, multiplica, que vai dar 8,65, beleza? 8 inteiros e 65 centésimos é o valor aproximadamente igual desta expressão. Então, seguindo o mesmo raciocínio, você calcula aqui essas outras se tiver raiz aproximada. Só que nesse exemplo 2, ele é bastante interessante, que nem é raiz quadrada aproximada, vai dar exata. 5 à quarta, por exemplo, aqui, como é que eu calculo essa raiz quadrada de 5 elevado à quarta potência? Você lembra que 5 elevado à quarta, eu vou ter o 5 multiplicado por ele mesmo, né? 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, você faz essa multiplicação, que dá 625. E a raiz quadrada de 625 é 25. Professor, como é que eu acho essa raiz quadrada de maneira bem prática? Raciocinando da mesma forma na questão 1. Você, por exemplo, raciocina que 20 vezes 20 é 400, né? E se você pegar 30 vezes 30 é 900, é um número muito maior do que 625. Então, essa raiz quadrada é um número entre 20 e 30. Então, você sai procurando 21 vezes 21, 22 vezes 22, 23 vezes 23. Quando chegar no 25 vezes 25, você vai ver que dá certo, que dá 625. Então, a raiz quadrada de 625 é 25, beleza? Esse exemplo 3 aqui, você dá uma observada nele, fica aí para você dar uma estudada, ele é o mesmo raciocínio desse exemplo 1. Tudo em paz? Vamos ao próximo slide, então. Vamos agora falar de potências, ok? A definição de potências, que vocês já conhecem desde o 7º ano, né? Se eu tenho uma base elevada a um determinado expoente, significa que essa base vai ser multiplicada tantas vezes, né, por ela mesma, quanto for aqui o númerozinho do expoente. Se aqui eu tiver um 3, então eu vou ter essa base aqui, por exemplo, aparecendo 3 vezes multiplicada ela por ela mesma. Essa é a ideia de potência. Se eu tenho aqui, por exemplo, 3 elevado à quarta potência, gente, o 3 vai ficar multiplicado por ele mesmo, ó, 4 vezes, né? 4 fatores, essa é a ideia. Então, você multiplica que vai dar o resultado, ó. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3, por exemplo, 81. Essa é a ideia de potência. Da mesma forma, se o número for negativo, ó, menos 2 elevado à quinta potência, ou menos 2 multiplicado por ele mesmo, olha, 5 vezes, né? Então, tu multiplica. Lembrando que sinais iguais na multiplicação, gente, dá positivo, né? E sinais diferentes dá negativo. Então, aqui, por exemplo, menos vezes menos vai dar positivo. Aí, menos vezes menos aqui dá mais, né? Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos aqui vai dar mais. E mais vezes menos, finalmente, aqui vai dar negativo. Então, multiplico todos os números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar o resultado aqui, 32. Então, a mesma ideia você usa para os seguintes exemplos, né? Potência significa multiplicar esta base por ela mesma, né? Esse total aqui de vezes, ó. Ok? Esse total aqui de fatores. Essa é a ideia de potência que você tem que gravar, beleza? Dando prosseguimento agora, vamos falar um pouco aqui sobre essa parte interessante de potências, ó. Então, na potência, aqui esse A elevado a N, né? Eu tenho que esse A é a base, né? Já tinha falado sobre isso. E esse Nzinho é chamado expoente da potência. Interessante perceber, gente, que esse menos 2 ao quadrado e esse menos 2 aqui ao quadrado com parênteses, eles são totalmente diferentes. Observe aqui, por exemplo, ó, o menos 2 sem parênteses ao quadrado, eu repito esse menos aqui, olha, e multiplico só a base da potência ela por ela. Beleza? Vai ficar menos 4, olha. Se eu tiver parênteses, não. Porque aqui o sinal também vai estar elevado ao quadrado. Então, menos 2 com parênteses ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? E menos vezes menos, a gente sabe que multiplicando vai dar positivo. Então, se não tiver parênteses, ó, eu só repito o sinal, beleza? Ó, menos e elevo 2 ao quadrado. Se tiver parênteses, eu apenas vou lembrar que tem aquela regra da multiplicação, sinais iguais multiplicando vai dar positivo. Beleza? E 2 vezes 2 aqui, 4. É importante perceber essa diferença, né? O menos 2 ao quadrado sem parêntese é diferente, olha, do menos 2 ao quadrado com parêntese, ok? Vamos parar por aqui esse slide. No próximo vídeo agora eu vou falar sobre as propriedades de potência, certo? Para vocês relembrarem. Salve, salve então. Até o próximo vídeo.